A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero desde já desejar a paz do Senhor a todos, né? E dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Quanto tempo que a gente já não se vê, né? Aqui nesse canal. Mas em nome de Jesus, assim o Senhor nos permitiu estarmos aqui novamente. Então, que Deus abençoe a tua vida enormemente. Sei que hoje pode estar um cenário diferente, né? Hoje eu estou gravando aqui no carro, porque hoje é jogo do Flamengo, Flamengo Internacional. Então já estão soltando fogos à beça aqui do lado da minha casa. Tem um cachorro torcendo, chorando aqui do lado. Não sei se vocês vão conseguir ouvi-lo. Então, por motivos de acústica, eu preferi estar gravando aqui hoje no carro para poder estar falando aí com vocês, amém? Então, antes da gente começar a falar da nossa lição dessa tarde, ou melhor, dessa noite, eu quero desde já orar contigo para que em nome de Jesus possa todo entendimento que vem do alto poder achar espaço na nossa mente e no nosso coração, para que em nome de Jesus possamos ter uma aula abençoadíssima nesse dia, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus, aqui quero te agradecer, Senhor, porque Tu és, Senhor, infinitamente maior, infinitamente mais, ó Pai, do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E dizemos, Senhor, vem, Pai, no meio de nós, ó Pai, nesse dia, e nos ensina, Pai, um pouquinho mais, ó Deus, das Tuas sagradas Escrituras, para que não venhamos pecar contra Ti, mas antes crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. É o que nós choramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estar lendo a lição de número 9, que tem como título Jesus, a pedra viva do Evangelho. E o nosso texto, né, segundo em 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Mas para ganhar um tempo, vamos estar lendo a nossa introdução, que nos diz assim. Ao escrever essa lição, o comentarista diz: fico recordando o tempo em que éramos discriminados pelas pessoas quando passávamos pelas ruas com a Bíblia na mão. De certo modo, fazíamos diferença para tais pessoas. Em alguns casos, éramos chamados de Bíblias, talvez porque revelássemos com a nossa vida os princípios que ela nos ensina. Bom, atualmente o Evangelho se tornou um negócio, um meio de se ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Os fundamentos do Evangelho foram trocados. Agora não se prega e ensina mais os princípios eternos ensinados por Jesus, mas sim prosperidade financeira. Os testemunhos que ouvimos nos programas televisivos não são aqueles em que se conta com alegria no coração de que Jesus salvou, sabe, o princípio eterno, mas que ele apenas pagou as contas atrasadas. O apóstolo Paulo ensina que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E isso nós vemos em 1 Coríntios 15, verso 19. Bom, irmãos, creio que existam algumas questões que precisamos responder, tais como: qual Jesus nós seguimos de fato? Qual evangelho temos pregado? Jesus ainda é a pedra viva deste evangelho? Bom, é uma ótima introdução para nós falarmos sobre isso. E hoje, eu não sei você, mas se você concorda com isso, eu queria saber um pouquinho da sua opinião. Deixe aí no nosso comentário, comente aí no nosso grupo da igreja, ou então até mesmo você pode estar colocando aí no comentário logo abaixo desse vídeo, dizendo, irmão, o seguinte: será que hoje de fato o evangelho tem sido assim? Será que hoje o que o autor ele está falando aqui, isso é uma verdade? Isso faz sentido para você? Bom, eu confesso que, na minha opinião, eu posso dizer para vocês de antemão que eu confesso que hoje, né, aqui à frente de uma igreja dirigindo, a gente consegue perceber, né, até um pouco melhor, sabe, conversando com as pessoas que chegam ao nosso redor sobre essas aspirações que ela tem. E vemos hoje a igreja muito preocupada, as pessoas, não digo a igreja num todo, mas as pessoas, não todas também, mas boa parte das pessoas preocupadas com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas, com as coisas que iam de pagar, com as contas que iam de pagar, com as coisas que querem ainda fazer nessa vida, com os sonhos que elas idealizaram para elas próprias e tiram um pouquinho, sabe, acerca do propósito de Deus para a vida dela. Eu não estou dizendo que você não precisa ter sonho, você precisa sim, tenha, corra,
vá atrás e lute por eles, que com certeza, se tiver no coração do Senhor, Deus vai permiti-lo você viver. Mas hoje as pessoas não têm colocado os sonhos de Deus como prioridade, mas sim como secundário. E as pessoas, nós vemos o seguinte, que hoje não existe muita distinção entre quem é crente e quem não é crente. Hoje, até mesmo as músicas estão muito parecidas com aquelas que são gospel e aquelas que são secular. Bom, nós percebemos que hoje, hoje a gente vive uma era ímpar, né? Pois vivemos numa pós-modernidade onde tudo está conectado, onde tudo está integrado, onde tudo está junto. E hoje as pessoas elas têm essa necessidade de se interagirem com todos os grupos. E antigamente não acontecia-se isso. As pessoas eram divididas por grupos e esses grupos quase não se falavam. Mas hoje, né, com o advento da internet, entre tantas outras coisas, tem se vendido, né, na sociedade que nós precisamos ser cada vez mais carismáticos, precisamos ser cada vez mais simpáticos. Para ser feliz significa ter muitos amigos, significa ser conhecido e ter fama, mas quando na verdade nós olhamos para o Evangelho e vemos que não precisamos correr atrás de fama, não precisamos disso, mas precisamos sim sermos pessoas, cidadãos do mundo, sermos pessoas a qual o mundo possa olhar em nós e ver Cristo de uma maneira acessível. Antigamente eu via muito crente de cara amarrada, né? Crente bicudo, que não falava, que era quase que um fariseu, né? Ele se julgava melhor que aqueles que não eram cristãos. E conforme foi se passando o tempo, nós percebemos que essa postura tem cada vez mais trazido problemas e afastamento daqueles que não são crentes para o Evangelho. Mas, porém, nós vemos de outro lado pessoas que têm aberto de todas as maneiras e de todas as formas possíveis e impossíveis para que essas pessoas possam estar entrando na igreja. E a pergunta que eu falo será que hoje é Cristo que precisa mudar para as pessoas, ou são as pessoas que precisam mudar para Cristo? Será que quem deve se permitir ser transformado é Jesus Cristo pelos nossos novos padrões sociais, ou será nós pelos padrões estabelecidos eternamente por Deus? Bom, nessa pegada, nós vamos no nosso próximo tópico, que diz assim: deixar os rudimentos do mundo. Bom, e o nosso comentarista ele escreve o seguinte: no primeiro versículo do capítulo 2 de sua primeira carta, o apóstolo Pedro dá uma advertência que precisamos atentar. E ele escreve assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda a sorte de maledicência. O apóstolo Paulo também nos adverte a não ficarmos presos aos rudimentos deste mundo, como nós vemos na carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 8 e 20. Rudimento, segundo o dicionário Michaels, é tudo que é essencial, elementar. Já o dicionário Ruas define como estrutura inicial, origem ou primórdio. Podemos então dizer que isto significa definido, por ser uma base, um fundamento, como uma sapata para uma construção. O que Paulo está alertando é para que ninguém fosse enganado com uma falsa doutrina, uma filosofia nova, que entrava sutilmente no meio do povo. Não era a verdade plena, mas vestida em meia verdade. Estamos vivendo dias assim, profetizados pelo apóstolo Paulo nas suas cartas a Timóteo, de que viriam dias em que alguns apostatariam da fé, porque iríamos obedecer às doutrinas de espíritos enganadores e ensinos de demônios.
que recusariam dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Os rudimentos do mundo moderno são mensagens que pregam um evangelho falsificado, uma graça fajuta e barata, norteando o sacrifício de Jesus apenas às bênçãos material. O evangelho da prosperidade financeira sem compromisso com a verdade. Um evangelho que mostra apenas pessoas com carisma, mas sem caráter. Um evangelho que só quer usar o braço e as mãos de Deus para realizar os desejos materiais. Não queremos dizer que Deus não realize tais milagres. Ele realiza por dois aspectos. Primeiro, porque é misericordioso, e segundo, porque é poderoso. Basta a gente lembrar do episódio envolvendo os 10 leprosos, lá em Lucas 17, verso 11, onde Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um foi salvo. Exatamente o que voltou para adorar e agradecer. E ele entendeu os princípios eternos de Jesus. Já os demais continuaram sua caminhada nos rudimentos do mundo. Segundo Paulo, continuaram miseráveis. Ou seja, vamos olhar e perceber, né, irmãos, o que o nosso comentarista ele fala de uma maneira muito bem colocada. Que hoje, será que hoje o evangelho ele tem sofreu, né, e tem sofrido inúmeras mutações. Nós não somos a Assembleia de Deus, né? Mas nós vemos hoje Assembleias de Deus muito diferentes uma das outras, batistas umas diferentes das outras, né? Nós vemos entre outras igrejas muito diferentes outras das outras, como elas eram nos seus primórdios. Porque conforme veio a modernidade, parece que os rudimentos antigos, ou seja, as bases antigas, elas foram comprometidas, dando espaço a novas sapatas, a novos fundamentos. Eu não sou contra a modernidade, tá? Mas eu não sou contra a você se atualizar, você se tornar novo, né? Alguém pode até olhar meu cabelo aqui, tá um penteadinho, né? Pode achar algo moderninho. Mas, irmãos, eu não sou contra. Eu vejo que, eu entendo o seguinte, que diante dessa situação, precisamos olhar da seguinte maneira. Isso acrescenta ou não acrescenta na minha fé? E se isso fere ou não fere a minha fé? Porém, pessoas, ministros, têm colocado coisas e situações dentro da igreja antes de fazerem essas perguntas. E eu posso dizer, será que esse cabelo, ele diminui a minha fé? Ele me fere espiritualmente? E, irmãos, eu confesso que se eu vivesse numa sociedade onde usar um cabelo assim é sinônimo de algo ruim, eu não usaria. Mas como diante da nossa ética, né, nós não tem problema com isso, né? Então, eu não vejo o Espírito Santo e também eu não vejo condenação acerca disso. Mas hoje eu não me sinto, né? Eu não me sinto confortável de usar uma tatuagem no meu rosto, no meu braço, em qualquer lugar. Apesar que isso pode hoje ser muito moderno, até mesmo dentro da igreja, e muito comum e aceitável, eu particularmente não vejo com bons olhos, até mesmo diante da sociedade, como nas escrituras dá indícios acerca disso, né? Dizendo que para não marcarmos o nosso corpo com qualquer tipo de sorte de marcas. E antigamente as pessoas que usavam tatuagem eram pessoas que eram soldados, né, de certas entidades, né? Nós vemos no Egito Antigo alguns sacerdotes determinadas de alguns deuses, né, como Anubis, entre outros, que eles faziam tatuagens nos seus pulsos, assim, para serem identificados. Se você for ver até mesmo o filme A Múmia, você vai ver que ali o personagem ele é identificado como um soldado de um determinado deus, uma determinada entidade, por uma tatuagem, uma marca que ele tinha. Então o que a Bíblia diz de marcas são justamente isso, não apenas de mortos, como nós vemos ali em Levítico, mas
qualquer sorte de marcas. Então, eu não vejo isso hoje com os bons olhos, meus irmãos, e jamais mudaria isso. E são essas e outras coisas que têm sido olhado e colocando, dizendo o seguinte: se a minha mente não me condena, então se minha mente não me condena, então eu posso fazer, então eu posso fazer qualquer coisa. Mas quando na verdade não é bem assim, né, meus irmãos? Não é bem assim. Então, quando hoje nós olhamos a nossa, eu digo a minha geração, né? Hoje nós temos uma geração que tem muito acesso à informação, tem acesso mais fácil aos conteúdos que antigamente nós não tínhamos. E hoje tem tantas pessoas falando cada coisa que uma pessoa que está ali ouvindo, pegando um conteúdo solto, acaba trazendo confusão. Sendo que hoje, como o Paulo disse, haveria tempo em que nós seríamos tão avarentos, tão arrogantes, que acharíamos dono da nossa própria verdade. Porque hoje, irmãos, eu não vou dizer que sei quem é, mas, irmãos, quantas pessoas estão indo para a igreja, congregam naquela igreja, mas discordam plenamente dos seus pastores? Uma coisa é você discordar, irmão, num sentido supérfluo, e outra coisa no sentido bíblico. Então a gente vê hoje muitas pessoas que congregam numa igreja, mas qual não tem pastor. Congregam numa igreja, num lugar, mas eles não têm pastor, porque eles são próprios pastores deles. Ou seja, tudo aquilo que é pregado, ele filtra e ele escolhe aquilo que ele quer aceitar e aquilo que ele não quer aceitar. E são essas posturas que os rudimentos modernos do mundo têm colocado, ao dizer que não existe mais verdade absoluta, onde tudo é relativo, aonde hoje, pela pós-modernidade, existe o relativismo cultural imanente no meio de nós. E nós vemos que hoje tudo é relativo. Tudo depende do ponto de vista, sabe? Eu criar um bloco de carnaval para poder evangelizar, isso é relativo, porque eu estou indo para falar do evangelho, não estou indo para curtir o carnaval. Mas Paulo, entre outros, sabe, vai dizer para nós não nos assemelharmos com as coisas do mundo, mas quando entra o relativismo, sabe, tudo é questionável e tudo tem um ponto de vista diferente. Então tem que ter uma concordância. Você pode não concordar, mas precisa respeitar, ou precisa, digamos assim, pode não participar, mas permitir, concordar, acreditar que isso existe. Mas, irmãos, olhamos nós para nós mesmos, irmão. Será que isso faz sentido para a sua fé? Tudo ser relativo? Será que nosso Deus, ele é relativo? Porque daqui a pouco nós vamos relativizar a existência de Deus. Nós vamos relativizar se Deus de fato ele existe em um trono, ou se ele de fato existe nas coisas, ou se de fato ele existe em nós, ou será... Começamos a relativizar a palavra. E esse é o maior objetivo do diabo. Porque, irmãos, quando falamos da palavra de Deus, o sinônimo que nós temos se chama verdade. A fé é uma certeza e verdade também é uma certeza. Agora, quando eu entro com relativismo, o que acontece? Eu começo a questionar a verdade. Eu começo a tirar a fé. Eu começo a instaurar uma dúvida, onde tudo é relativo. Então, tudo é duvidoso, tudo é questionável. Quando, na verdade, eu jamais ousaria questionar tanto aqueles que foram usados para escrever, quanto o verdadeiro autor da Bíblia, que é o único que tem a sua existência absoluta. Porque ele não depende de nós para existir, mas nós precisamos dele para existir. Afinal, quem é o fôlego, ou melhor, quem nos dá o fôlego todo dia de vida? Quem é que desperta esse corpo matéreo e faz a nossa alma ter consciência? Que espírito é esse que move o nosso corpo? Será que é um espírito do acaso?
Ou isso de fato, como Gênesis diz, não é uma parte de Deus que foi soprada em nós. Porque ali o homem, ele era um boneco. O homem estava ali, mas diz que Deus soprou um fôlego e aquele homem se tornou alma, não somente alma, mas alma vivente. Ou seja, ele tem uma consciência e também é um ser vivo. Então, irmão, precisamos hoje estar bem fixos acerca da palavra de Deus, aos rudimentos da palavra, e não negociarmos isso, irmão. Sabe, pecado é pecado, erro é erro, sabe? Coisa de Satanás é coisa de Satanás. Não existe meio Satanás, meio Deus. Eu tô meio na igreja. Não existe meio crente, irmão. Não existe meio salvo. Existe quem vai para o inferno e quem não vai. Não existe meio termo hoje no evangelho. E precisamos voltar a esses ensinamentos, a pregar de fato a verdadeira verdade, que Cristo ele veio para salvar, curar, libertar e levar para o céu, meu irmão. É essa a nossa maior promessa, sabe? É um evangelho que não prioriza, sabe, as coisas materiais como temos visto com esses evangelhos por aí. Mas é um evangelho que se preocupa com a salvação. Irmãos, ter boas coisas nessa terra não é pecado, mas se esforce, coloque-se diante de Deus, sabe? E conforme for na vontade de Deus e também o seu esforço, sabe? Você vai conseguir, tá? Porque não adianta você ir para a igreja, pedir para comprar um carro, pedir para ter uma casa cara, mas você não estuda, você não trabalha bem, você não honra teu patrão, você não é o melhor no que você faz, sabe? Você, pelo contrário, é relapso, é relaxado, não cuida do seu tempo, sabe? Você não evolui, não progride. Irmão, eu vou falar para você, se você não está preocupado com a tua vida, se você não está preocupado em crescer como pessoa, você acha que você vai ter condições de crescer espiritualmente para Deus? Então, irmão, precisamos... Deus nos chama a fazermos tudo com excelência. E se eu tenho certeza que se naquilo que você se propõe a fazer, você fazer de maneira excelente, o dinheiro, o sucesso, ele é resultado, ele acompanha você, porque Deus ele vai fazer questão de te abençoar. É Deuteronômio 28, isso é rudimento de fé, rudimento antigo, que vai dizer o seguinte, que se atentamente nós ouvirmos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, o Senhor enviará as bênçãos, elas nos seguirão e nos alcançarão. Não é, a gente tem que correr atrás da bênção e a gente tem que seguir a bênção. Não, guarde o Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, cumpra a tua vida, honra o Senhor nos teus caminhos e tenho certeza que as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Amém? Bom, nosso próximo tópico aqui diz o seguinte, crescer para a salvação. Pedro ele continua sua carta, dando orientações para que o povo pudesse atingir níveis de crescimento espiritual desejável, que apontava para a salvação. Para tanto, ele orienta o povo para que se alimentasse de genuíno leite espiritual. O mesmo Pedro ensina antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18, parte A. E nós vamos ver Oséias também falando, conheçamos e prossigamos em conhecer mais do Senhor. Nós percebemos que existe a todo momento um chamamento da parte de Deus, da parte dos ministros, tanto dos apóstolos quanto dos profetas, um chamamento da parte de Deus, para nós prosseguirmos em conhecermos mais a Deus. Assim como nós vemos, sabe, aquele profeta que estava ali no rio com cordel de medir, e ele ali estava andando e o Senhor chama para ele cada vez mais fundo, e as águas estavam ali nos seus calcanhares, cobrindo seus pés, estava na canela, chegou no joelho, na cintura, na altura dos lombos, até o momento que chegou no pescoço, e Deus chamava para mais, ou seja, para ele mergulhar. E Deus, ele é um mar, ele é uma imensidão. E hoje, quando nós estamos, quando nós olhamos para o céu, precisamos ver o Senhor e mergulhar nele, em conhecer mais de quem Deus é.
sabe? E hoje nós vemos pessoas que estão acostumadas a comer leite, a beber um leite espiritual e ficar nisso, sabe? Nadando no rasinho. Tem gente grande, gente velha na igreja, andando no rasinho. Tem gente que está vivendo o evangelho com boia, nadando com boia. Tem gente que ainda está comendo papinha espiritual. Irmão, vamos comer algo, como diz minha avó, com sustância de verdade, irmão. Com sustância, sabe? Com coisa que dá força, que dá vigor para o nosso espírito, irmão. E a palavra viva do Senhor. Precisamos crescer, irmão. Precisamos nos aprofundar mais no Senhor. Porque, irmão, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me aprofundo na palavra, irmão, menos chance o diabo tem de me enganar. Por isso que cada vez mais parece difícil você estar aqui comigo. Parece que cada vez mais é difícil você ler a Bíblia. Existe uma casta de demônios chamados sucubos. Sabe, são aqueles demônios que são tipo um encosto, ele agarra em você, sabe, ele te dá desânimo. Quando você abre a Bíblia para ler, é ele desanimando você, sabe? Essa caixa de demônio trabalha para isso, para desanimar as pessoas, de não conseguir fazer nada na vida e nem também fazer nada para Deus. E quando eu conheço isso, irmão, olha, como que eu tô falando isso? Sucubos, né, irmão? Sabe, quando eu conheço isso, que eu entendo isso de verdade, irmão, olha, eu começo a entender melhor como eu preciso me posicionar e como eu preciso lidar contra isso. Ou seja, quando eu entendo que eu estou sendo alvo de ataque do mal, eu preciso responder à altura de um soldado de Deus. Mas se eu não leio a palavra, se eu não me aprofundo em Deus, eu nunca vou saber me defender. E o nosso terceiro tópico e último diz Jesus, a pedra viva. O apóstolo Pedro, no versículo 4 do capítulo 2, em sua primeira carta, descreve: chegando-vos a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E qual o significado dessa pedra que vive? Lembro-me quando meu pai estava construindo uma casa, e há muito tempo atrás. Primeiro ele cavava buracos enormes, largos e fundos, e depois começava a lançar pedras dentro deste buraco, chamadas pedras de mão, e socava essas pedras para que se acomodasse dentro do buraco, formando assim as sapatas, que iriam sustentar os alicerces da casa. Estas pedras eram os fundamentos daquela construção. E Jesus dá um relato similar em Mateus 7, no versículo 24 e 27, comparando aquele que constrói sua casa sobre uma pedra grande e outro que faz sobre a areia. Aqui está a diferença. Jesus é a grande pedra, a pedra viva. Se construirmos nossa vida sobre a sua palavra, obedecendo-a, estaremos atraindo para nós sustentabilidade diante das dificuldades da vida. Isso é um princípio eterno. Podemos até ser atingidos, pois o verdadeiro evangelho não nos exime de vivenciarmos os problemas da adversidade da vida, pois o próprio Jesus ensinou isso no evangelho segundo João 16:33. Entretanto, temos a certeza de que a construção não vai ser abalada, pois está sobre a pedra, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus diz: no mundo teremos aflições, é normal nós termos aflições, mas a maneira que nós respondemos a essas aflições é a diferença. Ou seja, às vezes eu posso, irmão, ter uma perda, ou posso passar por uma adversidade na minha vida, mas como eu vou me posicionar diante dessa dificuldade é que vai ser a diferença, sabe? Tem gente que perde a cabeça, tem gente que larga tudo pro ar, se desespera, mas tem pessoas que têm a certeza e a confiança, sabe? Como o profeta Abacuque, ele escreve ali no capítulo 3 da sua carta, melhor, do seu livro, diz o seguinte, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso não é triunfalismo, isso na verdade é a certeza, é a convicção de ter um Deus
que é provedor. Então, irmão, quando eu conheço mais, eu vivo do Senhor, eu me aprofundo mais nessa pedra e eu abraço, eu finco as minhas convicções, sabe, os meus rudimentos, os meus pensamentos nessa pedra, irmão, não há nada que possa me abalar. E eu recomendo isso a você. Abrace essa pedra, traga essa pedra todo dia para a sua vida. Coloque suas ideias, coloque seus sonhos, coloque tudo aquilo que você acredita e que você deseja nessa pedra, que em nome de Jesus eu tenho certeza que o vento, nem a chuva vai levar isso como levou a casa na areia, mas vai continuar firme, porque é Deus que vai sustentar. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, muito obrigado por você estar aqui. Se você puder, deixa o like aí pra gente. Mas, irmãos, mais importante do que o like, eu quero que você seja abençoado por essa palavra. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.